hoje, se não todos, em grande maioria dos principais líderes ocupando, né, cargos de empresas relacionadas à tecnologia, atendendo indústrias, vieram da parte técnica. Sim, E são bons técnicos, tá? Não estou falando caras que simplesmente se formaram, têm o diploma e migraram. Não. É cara que, sem dúvida nenhuma, né, em paralelo, foi tendo a sua formação na área de negócio, na área de humanas, para sim, atendimento de pessoas, sim. mas manteve muitas vezes a frieza desse pensamento lógico, Analítico, né? analítico, Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação, diretor aqui no Grupo DAP e hoje está conosco o saudoso Fernando Rulinskas. Isso aí. Fernando, diretamente da Atlas Copco, fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Bacana. Dario, primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer tá aqui. Fico feliz também, cara, são poucas pessoas que acertam meu nome da primeira vez, mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. E para quem não me conhece, né, eu sou o Fernando Rulinskas, eu sou gerente de marketing, responsável pelo segmento de Motor Vehicle Industry, então, ou seja, a área automotiva aqui no Brasil. E hoje estou à frente desse departamento, sendo ali o link entre o mercado e o que nós chamamos de companhia de produto, que é o departamento que desenvolve as tecnologias da Atlas Copco para todo o globo. Bom, muito bom, né? De antemão, agradeço você por estar aqui. Agradeço o Jefferson também, que foi a ponte, né? Ele já participou aqui o Fábio Trocoleto, né? Da SMC. E ele é um grande parceiro nosso aí também. Agradecimento aí. Valeu, É Jefferson. isso aí, um forte abraço pro Forte Jefferson, sem abraço por ter dúvida. indicado aí. Bom, então, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, eu alinhei o episódio, a gente falou sobre os assuntos. E quando chegou aqui, eu perguntei para ele, né? Falei, então a gente vai falar sobre, né? Eficiência energética, sobre ar, sobre. Ele falou, não, não, não. É que a Atlas Copco. Então, conta um pouquinho para a gente aí sobre o que a gente vai falar hoje, Legal, né? legal. Porque acho que todo mundo está pensando, pô, até que enfim vem um cara da Atlas Copco para falar de eficiência energética de ar. Mas calma, gente, calma. Calma que vai vir, vai vir. Ó, aproveitando a oportunidade, tem grandes players que vêm aqui, como o Fernando, vão vir outros, já tem muitos aí já para você. Então, não se esqueça, já faça a sua inscrição aí, tá? Começou a assistir, já faça a sua inscrição. Tem um sininho do lado. Vai lá e clica no sininho para você ser avisado dos conteúdos novos, tá? E já deixa o seu like aí. Para quem está numa plataforma de áudio, no Spotify, na Amazon ou na Apple Podcast, depois só ir lá no YouTube, digitar Dapcast Grupo Dap e já fazer a sua inscrição também, beleza? Legal. Conta pra gente aí o que a gente vai falar hoje e, né, qual que é essa divisão aí tão promissora, né, e que você tem a missão de carregar aí da Atlas Copco, uma Boa. empresa tão conceituada, né? Sem dúvida, Dario. Mas olha que interessante, né? Até antes disso, eu acho que já evoluímos bastante, porque muitas pessoas chegam e falam assim: pô, Atlas Copco, onde é que vocês fazem o elevador, né? Essa é a Tem piada que a também. gente mais escuta. Verdade. Então, o fato de já, enfim, relacionar a Atlas Copco à parte de compressores, cara, não tá errado. Realmente, a área de compressores, ela segue sendo a maior área de negócios que a gente atua. Mas a Atlas, hoje, ela tem 4 diferentes unidades de negócios, né? Então, começando pela parte de compressores, e aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos trazer aqui alguns parceiros para falar Legal, sobre eficiência bacana. energética nesse ponto. E nós vamos falar sobre eficiência energética também hoje, tá? Mas Sim, não sim. relacionada à área de ar comprimido. A segunda é o que nós chamamos de Vacuum Technique, que são Tá. todas as tecnologias voltadas à área de vácuo. Por várias razões específicas, mas uma é que com a crescente, né, de microprocessadores, semicondutores, o ambiente de produção é inerte. Então, para nós era importante ter essas tecnologias, mas também são utilizadas em outros, desde alimento, medicina, uma série de questões. Industrial Technique, que aí é a área de negócios na qual eu represento, que é toda a área voltada à tecnologia de manufatura.
Então Bacana, eu bem costumo legal. dizer que manufatura é um grande Lego, né? Então, de peças onde você monta, e basicamente o que nós fazemos é contribuir com os nossos clientes de forma que eles possam fazer melhor, mais, enfim, né? E de uma maneira mais sustentável também. E por último, nós temos a parte de Power Technique, que aí é uma área da Atlas Copco, quando você está andando na estrada ali, você dá uma olhadinha, você vê algumas torres de iluminação, geradores de energia, então é uma área que tem um viés muito grande para a parte de aluguel. Então são essas as 4 áreas que nós atuamos hoje. E aí, quando nós falamos de Industrial Technique, voltando à área, e aí eu vou puxar uma sardinha para o nosso lado, eu acredito que de todas é a área que mais inova, Tá. porque ela tem que acompanhar, né, a velocidade de inovação da indústria, que, enfim, que tem os seus desafios de produzir mais com menos, e isso a gente só consegue através de inovação, fazendo com que a gente atue num ambiente repleto, enfim, de tecnologias distintas. E aí, trazendo para dentro, né, daquilo que a gente pode oferecer para os nossos clientes, entra desde tecnologia de aperto. Então, Tá. literalmente, nós estamos falando de apertadeiras, sejam elas manuais, sejam automáticas, mas de maneira que faça com que a união entre duas partes, quando fazendo uso de um parafuso, ela seja feita da melhor maneira possível. Temos a área de adesivagem, que também é muito grande dentro dos processos de produção. Seja de uma montagem de um celular, onde você precisa aplicar ali uma pasta, enfim, né, alguma adesivo específico, até a área automotiva você utiliza Com hot também. melt, seja o adesivo que for. Isso, exato, né? Então, cara, talvez aí eu não vou entrar tanto Ah, sim, num sim, não. processo. Eu já ouvi o termo, eu não sei se nós hoje estamos aptos para todos os tipos de adesivo, mas eu sei que a gente atende uma gama muito grande. Então, Tá. desde enfim, da adesivagem de um retrovisor, de um vidro, né, de um veículo, até mesmo entre as chaparias. Então, existem inúmeras questões, inúmeros processos que são atendidos. E agora a gente também está num processo de evolução nas tecnologias voltadas a sistemas de visão. Tá. Sejam eles, né, Robot Guidance, ou seja, quais sistemas que vão nos auxiliar nos processos de automação de um robô, por exemplo, Tá. ou se não, até mesmo a parte de verificação, checagem, uma série de questões. E em função de todas essas possibilidades, a gente vem trabalhando muito na jornada em busca das fábricas inteligentes. E aí, a Atlas Copco, né, por ser uma empresa sueca, e isso é um ponto que a gente sempre tem que deixar claro, e o sueco, ele é muito preocupado com as questões humanitárias. Então, hoje, né, a gente fala da Greta, é uma referência na parte de Sim, sim. sustentabilidade, ela é sueca. Ele também tem um viés muito grande para a sustentabilidade. Então, o que a Atlas ela tem feito hoje? Ao mesmo tempo que ela tem fomentado todas essas possibilidades das indústrias chegarem num nível de fábricas inteligentes, ela vem contribuindo também na redução de CO2. Eu falei tudo Legal. isso porque o nosso papo provavelmente ele vai ser conduzido nesse Sim, sim, caminho. sim. Como é que a gente faz tudo isso? Enfim, e aí tem muita coisa para a gente Muita falar. coisa. A gente vai. Gente, ó, compensa. Ó, faz sentido para você já fazer sua inscrição e acompanhar o episódio até o final, porque tem muita coisa boa aí. Eu sempre dou oportunidade aí para as pessoas, né, que vêm aqui, sempre, porque eu, quando eu faço o convite e tudo mais, é uma pessoa que é, né, um profissional sênior, é um grande profissional, né, na área em que atua. Mas nem sempre ele foi, né? Então, as pessoas que assistem, que estão ouvindo, muitas delas são iniciantes ou estão no meio da carreira, e é legal a gente compartilhar um pouco, né, da história dos convidados para mostrar, porque não foi da noite pro dia que a Atlas pegou você no mercado e falou assim, ó, Tó, essa divisão aqui você vai tomar conta e daqui para frente está depositado em cima de você essa responsabilidade, né? Então, eu sempre falo, gente, eu sempre, né, falo pro meu time e aqui no Dapcast, que o dinheiro é a consequência, tá? Você não pode focar no dinheiro. Foque na sua carreira profissional, porque o dinheiro vai ser consequência dela, tá? Então, conta um pouquinho, por isso que eu gosto de que as pessoas contem aqui, né? Eu conto sempre a minha história também, mas eu gosto de ouvir as pessoas, porque isso vai ser um modelo, né? Pode ser um modelo
para uma pessoa que está ouvindo, uma pessoa que está assistindo e ver que a indústria, né, a engenharia como um todo, a parte técnica, tem sim lugar para todo mundo, onde brilha o sol, né? É isso, legal, Conta um legal. pouquinho aí da sua história, como iniciou, como você chegou até o cargo que você está hoje. Bacana. Dario, não tem como fugir muito das referências que são a nossa família, né, e especificamente no meu caso, meu pai. Então Legal. meu pai ele é uma pessoa que atuou durante muitos anos na área metalúrgica, então como literalmente atuando como um metalúrgico, chão de fábrica, evoluindo para cargos de manutenção, supervisão, até chegar na área comercial. Mas enfim, Ah, lá nos meus 13 anos, ele não me deu muitas opções. Ele falou: "Carinha, você tá chegando numa fase onde ou você precisa trabalhar, ou no mínimo você vai buscar fazer, um colégio técnico, um colégio profissionalizante". Então foi ele que, enfim, me direcionou aos 14 anos a entrar no Senai. E também bacana. meu pai, ele foi um cara que, ele me auxiliou muito, né, nesse momento, me ajudando a buscar empresas que eram empresas que, enfim, né, patrocinavam, adotavam um profissional, um aprendiz, um jovem Era o aprendiz. CAI, né, curso de aprendizagem E industrial, exatamente. e aí você ficava meio período no Senai, meio período na Cara, e empresa, pior que eu sou do o do dia todo? do exato, eu sou ainda da geração, né, Nas que férias você ia pra nas empresa. férias, é isso aí. É Então isso vo mesmo. trabalhar estudava, né, das 7h30 da manhã até as 4h40 da tarde, era alguma coisa assim. À noite tinha que ir pra escola e aí nas férias, você fazia o estágio na empresa todo aquele período, né. Cara, eu tenho muito orgulho porque o meu primeiro emprego foi numa grande empresa já, chamada Alcoa Alumínio, então uma empresa Sim, de referência global. Cara, um abraço para todo mundo, da Alcoa, pô, pessoas que eu tenho relação até hoje, mas enfim, não deu para fugir muito disso. E aí, terminando o Senai, cara, quem já está inserido no meio técnico dificilmente escapa, né? E comigo sim, não foi diferente. Então, eu fui fazer engenharia, eu sou formado em engenharia mecatrônica, o que legal. tinha muita relação na época em que eu atuava em manutenção, porque normalmente o garoto que sai do Senai, ele vai para esses departamentos, né? Sim, De manutenção, equipes de suporte, apoio. Então fazia muito sentido. Trabalhei, na Alcoa até próximo de me formar, e aí me formando, fui buscar fazer, estágio, enfim, aí acabei indo para uma empresa chamada Wagner Lenards, que é uma empresa do segmento de corte, então uma empresa ela ainda é uma multinacional, mas no Brasil hoje ela é uma empresa, nacional, mas enfim, eu estou dizendo isso, porque foi ali o primeiro contato que eu tive com a área de vendas, a área de marketing, né. tá. Então, terminando a faculdade, eu busquei me especializar, em áreas que pudessem ou em assuntos que me dessem alguma base para a área comercial. Então fui lá, fiz o meu primeiro MBA em gestão empresarial, onde eu tive um primeiro contato com o marketing, né. E aí foi onde eu me apaixonei. Já emendei também no MBA de marketing, e aí, mais ou menos nesse tempo, foi onde eu comecei a dar aula também na faculdade. Então eu fiquei 10 anos trabalhando em uma universidade, ministrando, matérias relacionadas a marketing. E aí eu acho que foi só sendo consequência, né, eu fui migrando da área técnica para a área comercial. Então há mais de uma década, na verdade, eu entrei na Atlas Copco para atuar como vendedor, então um promotor de vendas na época. E aí, enfim, fui galgando, a empresa foi me dando todas as possibilidades, né, e me mostrando alguns caminhos, me ensinando muitas coisas. Aí dali migrei para a área de gerência de vendas, depois fui para a área de marketing para atuar como especialista de produto, então é um step antes, né, de Sim. assumir o departamento. E há 2 anos e meio atrás surgiu a oportunidade, de assumir o departamento como gerente de marketing. Mas basicamente esse é o meu histórico. Eu venho Bacana. de uma trajetória técnica e aí fui entrando para a área de negócios, área de marketing, é onde eu atuo até hoje. Cara, é muito legal essa história, porque, ô, gente, eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tenho com as pessoas que eu vou entrevistando aqui. Na indústria, quando ele fala marketing, é bem legal, porque ele foi para o marketing com uma bagagem técnica, como ele falou, ele foi para o comercial com uma bagagem técnica. E todo o pessoal que vem aqui, se é gerente de produto, gerente de aplicação, se é do marketing, o pessoal é técnico. Então, quando você fala, né,
de atendimento de grandes marcas, como a Atlas, Festo, SIC, a Endres, que vem aqui, todo o pessoal que fornece tecnologia para indústria, ele tem essa trajetória. E é muito bacana, porque é um cara muito completo. Então, ele vem ali da parte técnica, ele tem o conhecimento, e aí ele começa a aplicar aquelas estratégias num ambiente que a indústria, vamos falar a verdade, é muito difícil você ter um podcast como o da Upcast técnico. É muito difícil Eu imagino. para atender, né, o pessoal, a indústria em si. Por quê? A indústria já sempre ela tem um ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais reservado, tem segredo industrial, tem compliance, então tem uma série de coisas que dá uma barrada no marketing digital. Só que tem pessoas como você, como a Heloísa da Enders também, cara, faz acontecer o marketing, né? E são pessoas extremamente ligadas, né, ao corpo técnico. E aí, como que a gente vai chegar numa pessoa e falar, não, ela é da área de exatas e ela nos envolve humanas. E olha que interessante, né? A leitura que eu faço eu sempre olho para as minhas referências internas, né? Então, meu diretor, os líderes principais, gerente geral, os diretores de outras unidades ou linhas de negócios dentro da Atlas Copco, em suma, todos eles têm formação técnica de engenharia. Então, eu vejo, né, que a formação técnica e até mesmo essa pegada lógica, esse pensamento lógico, primeiro, ele te prepara melhor para a resolução de problemas, que não Sim, são poucos, com né? A gente certeza. briga, bom dia, qual que é o problema de hoje, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto. E o segundo ponto, principalmente para empresas que atendem, né, o B2B, mais indústria para indústria, a pessoa ela consegue ter uma leitura do seu cliente no sentido de processo, entendimento. Então, vou ser muito sincero, hoje, se não todos, em grande maioria dos principais líderes ocupando, né, cargos de empresas relacionadas à tecnologia, atendendo indústrias, vieram da parte técnica. E Sim, são bons sim. técnicos, tá? Não estou falando caras que simplesmente se formaram, têm o diploma e migraram. Não. É cara que, sem dúvida nenhuma, né, em paralelo, foi tendo a sua formação na área de negócio, na área de humanas, para Sim, atendimento de pessoas, sim. mas manteve muitas vezes a frieza desse pensamento lógico, Analítico, né? analítico, E exatamente. trouxe essa coisa do analítico, e as pessoas que venceram, né, que saíram dessa bolha né, e passaram para gestores e tudo mais, da parte de vendas e marketing, são pessoas que ela conseguiu transformar a parte lá que era muito exata, que era muito técnica, ela conseguiu remexer, né, mexer o doce e mostrar para as outras pessoas de uma forma muito mais didática e atrativa, né? É E isso. isso que é bacana, na indústria tem muitas estratégias de marketing, né, de marketing, mas o que funciona para, né, para essas tecnologias que a gente traz aqui no Dapcast, que são fornecidas para a indústria, são esse perfil de pessoa. Porque, ainda tem muitos obstáculos, né. Então não vai ser, não estou menosprezando nenhum algoritmo aqui de nenhuma rede social, né, porque, nós também colocamos muitas coisas, muitos conteúdos nas redes sociais, mas talvez não vai ser um vídeo de TikTok que vai fazer a Atlas Copco vender ou atingir um cliente global, né, com, não vou falar nomes, mas, né, então, é uma relação muito mais longa, né, e muito mais estreita. Então tem que ter aquele, né, tá muito mais próximo, porque É isso. como você falou de problemas, cara, eu acabei de fazer uma visita na ZF e a gestora lá, o Wellington, de orçamento, estava comigo, ele falou: "Pelo jeito ela é de manutenção, né?" Eu falei: "Não, ela é de operação". Aí ele falou: "Mas por que você acha que é de operação?" Eu falei: "Cara, daqui a pouquinho ela vai começar a falar do monte de problema que ela tem". Ah, foi dito e feito. Cara, passou 10 minutos, ela começou: "Nossa, eu tô com um problema aqui, ó, o operador tirou isso e não sei o que tem, tal, 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 tal". Aí eu falei para ele: "Mas", eu falei: "Não é, o problema é que, assim, ela é gestora e tá fechada dentro da indústria, né, ela tem os fornecedores? Tem, mas quando vem pessoas que são da assistência técnica ou são pessoas técnicas, ela compartilha isso, porque as pessoas também entendem o lado dela, e a gente tem que saber ouvir". É ou não é? Sem Você dúvida já nenhuma. passou É por essa isso. jornada, você já foi no chão de fábrica,
você já ficou lá pelo menos uns 40 minutos ouvindo, e aí depois você foi oferecer uma solução e fechou o negócio. É Foi. isso, é isso. E o interessante é que, também existe o outro lado, né. Sim, Então, por exemplo, hoje eu atuando em marketing, sem dúvida nenhuma, a gente traz um pessoal super técnico, mas eu costumo dizer que, para nós, o melhor perfil hoje, né, porque as coisas elas mudam, mas hoje é o que está equilibrado. É o cara que tem um pensamento, um conhecimento técnico muito grande, mas também um pensamento estratégico, né, para sim. atuar em marketing, principalmente na área de vendas. E aí, eu até ouso a dizer que os melhores vendedores, maioria são também, ex-técnicos, ex-engenheiros, pessoas que vivenciaram essa condição e com o passar do tempo começaram a desenvolver esse pensamento muito mais estratégico de atendimento, de escuta ativa, como você falou, entender o problema, propor diferentes soluções. Então esse é um dos nossos desafios também, né, como departamento, como profissional. Não, beleza. Ó, gente, uma super história aqui. Falo para vocês, só vemos melhores aqui. Bom, vamos lá. Então vamos começar a falar das soluções. Então, o que, né, vamos falar, vamos direto ao ponto já para a indústria 4.0. Quais as soluções hoje, né, que a Atlas Copco tem para essa parte de indústria 4.0? Aí depois a gente já vai embarcar na parte de CO2, de sustentabilidade e tudo mais. Mas vamos falar, porque assim, quando a gente fala de indústria 4.0 aqui no Dapcast, é, um assunto não tão abordado, né, no geral. Tem assunto, sim, sendo abordado no YouTube, no LinkedIn, mas sim, é muito superficial porque não todo mundo está com medo de contar o que está fazendo, né? Se o cara está desenvolvendo um projeto de indústria 4.0, ele não fala porque ele não sabe se vai dar certo. Se então ou deu muito certo lá, ele não quer que copie, né? Mas a gente já trouxe vários conteúdos, várias soluções de digitalização, o que está acontecendo. A gente trouxe sistemas autônomos de trabalhando com IA em usinas, né? Que tem gente já vendendo soluções para isso, né? Para fazer o controle, o PID junto com a IA ali, fazer um controle autônomo. Então tem muita solução aqui, gente. Tem conteúdo ó, pra caramba aqui sobre indústria 4.0. Mas o que a Atlas hoje oferece, né, com esse tema e fala pra gente, com certeza faz sentido, porque, né, se tá no mercado é porque faz sentido, mas quais os benefícios que tá trazendo pro Boa, pessoal? boa, legal. Eh, Antes, ou melhor, né, não hoje falar de indústria 4.0, que é um assunto que segue latente, mas já tá ficando, né, um pouco velhinho, assim como o Sim, meu cabelo tá muito parecido comigo, há muitos anos a gente vem falando disso. A gente entende, mas hoje ilustrar ou ter essa ideia do que é a indústria 4.0 dentro de uma a empresa, ela acaba ficando um pouco nebulosa, né, então existem diferentes interpretações, etcétera. Ah, só vou te interromper, mas eu imagina. falei com o pessoal esses dias da Rockwell, e na verdade o que tá acontecendo é todo mundo está imaginando uma coisa da indústria 4.0, né, tá imaginando robô, tá imaginando um monte de coisa, sim, o pessoal da indústria mesmo, tá, não estou falando de fora. E na verdade são soluções mais simples e com tecnologia mais acessível financeiramente, que já estão sendo implementadas, Sim. só que assim, como o impacto dela ali, né, ela tá trabalhando de forma isolada e não está sendo divulgado, às vezes as pessoas nem manutenção preditiva, por exemplo, o pessoal nem olha uma referência à indústria 4.0. E E tem, é sem dúvida. Se não é, vamos dizer assim, causado, a consequência, né, da redução, da melhoria da tua questão preditiva ou preventiva, sem dúvida nenhuma, ela vem por conta dessa evolução industrial. Mas o que que a Atlas Copco ela fez? Para sair desse conceito nebuloso, a Atlas ela desenvolveu uma visão do que seria o suprassumo ou uma empresa que tivesse no seu melhor nível no que se diz respeito à produção. tá, Então é o conceito que nós chamamos de, na verdade o conceito ele já existe, tá? Que é o de Smart Factories, fábricas inteligentes. O que a Atlas fez foi desenvolver uma visão ou descrever uma visão
chamada Smart Integrated Assembly, que nada mais é do que a maneira como nós suportamos os nossos clientes em busca desse ambiente. Então vamos primeiro falar sobre o que é uma Smart Factory, o que é uma fábrica integrada, enfim, aí você pode ter diferentes nuances, ou até mesmo uma empresa em um nível muito alto de indústria 4.0. A gente está falando de um ambiente fabril que ele é totalmente conectado e hiperflexível. Olha que interessante. Quando a gente fala de totalmente conectado, e isso já foi assunto do podcast também, né? Sim. Nós estamos falando do melhor uso dos dados que você tá recebendo da tua produção. Então você pega esses dados, você transforma ele em informações e essas informações em inteligência. Isso representa uma tomada de decisão muito mais rápida pro processo em si. Então você identifica, não que um problema aconteceu, mas você identifica se um problema ele pode acontecer e você age antes dele. Previsibilidade. Exatamente. Então, isso é um ambiente extremamente conectado. E aí nós falamos de hiperflexibilidade. Hiperflexibilidade é quando você vai numa montadora, e eu vou trazer muitos exemplos na área automotiva porque é a área onde eu atuo. As empresas, elas já são flexíveis. Flexibilidade ah, significa você poder fabricar diferentes tipos ou variáveis de produto na mesma linha. Isso acontece com uma empresa. Ela produz 2, 3, talvez até 4 modelos na mesma linha, cores diferentes, acessórios diferentes. Isso é flexibilidade. Agora, quando a gente fala em hiperflexibilidade, a gente começa a entrar na capacidade dela de virar a chave no setup muito rápido. Tá. Então, hoje, introduzir um novo produto ele pode demorar alguns meses. A gente está falando, talvez, de introduzir novos produtos em um tempo extremamente reduzido, em fazer um setup de uma máquina mudando a produção dela, não mais em horas, talvez em segundos. Então, a gente entra nesses dois pontos. Essa é a visão. Aí, a grande questão é, existem hoje desafios também, que são desafios que, para definir onde onde as empresas, os nossos clientes, eles querem chegar, a gente tem que entender hoje quais são os principais desafios para aí sim desenvolver os pilares que você vai entregar e as Quais tecnologias. são as dores realmente que ele É tem para isso. mim levar o É remédio, isso. né? E aí, a Atlas Copco, ela fez uma análise como um todo, e aí considerando todos os tipos de processos produtivos, seja de um carro, seja de uma máquina de lavar. E existem 4 pontos que são fundamentais, ou apareceram em todos eles. A primeira é a dificuldade em introduzir novos produtos. Então, a introdução de novos produtos é um desafio. Então, o cara ele está produzindo ali só a máquina de lavar modelo tal, quando ele vai fazer, aí ele chama o Dário para fazer toda a mudança de Mudança do layout, layout, exato, então isso. E quando você tem muitas variáveis de produto, os seus sistemas começam a ficar mais complexos. Você precisa de um software para controlar sua produção, aí você precisa que ele esteja conectado no MES para garantir que aquilo que você vai faturar esteja perfeito para ir para o mercado. E aí nós temos uma variável que nunca vai sair, que é o fator humano. Sim. Então, como é que... Olha o impacto, né? Então, eu tenho uma dificuldade em incluir novos produtos, os sistemas eles estão mais complexos e eu tenho pessoas interagindo com esses sistemas. E o quarto, e hoje o mais latente, é o que a gente falou no começo, é a sustentabilidade. Então, a parte de redução do consumo energético. E esse é um dos pontos principais, não que os outros não sejam, os outros também são, mas esse para nós tem sido assim um dos principais. Por quê? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa falar por um motivo específico. O mundo está acabando. Com Então, certeza. assim, assustando a audiência ou não, é um fato. Eu falo Perfeito? que a gente precisa recuperar o tempo perdido. Recuperar, não vou falar o nome aqui, né? Mas recuperar o que a gente fez de errado É isso. desde a Revolução Industrial, desde da época da máquina a vapor, de carvão, né? Recuperar todo esse tempo com tecnologia, com inovação. É isso. E aí, então, o que a Atlas Copco fez? Ela juntou todos esses elementos e desenvolveu a visão do Smart Integrated Assembly, que é literalmente a maneira como nós auxiliamos os nossos clientes nessa jornada. As empresas elas estão em diferentes níveis, né? As diferentes indústrias, diferentes níveis. Tem aquelas que estão em um nível de produção
ainda em um nível bem simplista no que se diz respeito a ferramentas ou a tecnologias que estão sendo utilizadas, e outras, como uma montadora, e aí eu posso dizer todas, né? Obviamente, algumas um pouquinho mais avançadas, mas todas estão muito próximas no que se diz respeito a nível tecnológico. Então a Atlas ela pegou todo o ecossistema de fornecimento dela. E aí é tudo aquilo que eu te falei, que são todas as nossas capacidades de ferramentas manuais para aperto, sistemas de controle que controla as ferramentas. Então, hoje você vai numa indústria, é muito difícil você ver o cara utilizando uma máquina pneumática, por um motivo específico. A máquina pneumática, ela aperta, mas ela não tem tecnologia para controlar e garantir que aquele aperto ele foi muito bem feito. Então, essa Sim, é a base da maneira como a gente suporta os nossos clientes. Nós vamos lá e identificamos o que ele está fazendo e o que tipo de tecnologia ele precisa. Dentro dos processos produtivos, também existem diferentes graus e criticidade da parte de qualidade. Então, existem alguns juntas, vamos dizer assim, que são mais críticas, onde você precisa de tecnologias mais avançadas, e você também possui aquelas que são um pouco mais simples. O que a Atlas faz é fornecer para o cliente exatamente o que ele precisa, não existe uma solução única. Mas dentro da indústria, os processos não estão resumidos somente em aperto. Existem outras operações. Então, por exemplo, garantir que uma peça ela seja montada com a peça, a outra peça correta, e todo esse processo sendo rastreável através e controlado através de um sistema de proofing é fundamental também. Então, nós temos uma gama de soluções voltadas à área de controle de estação. Cara, e aí tem um monte de tecnologia muito bacana, sistemas de visão que garante, né, que o operador ele tá fazendo o aperto no ponto correto, com a ferramenta correta. E aí a gente começa a entrar em uma parte que é reduzir a responsabilidade na tomada de decisão dos operadores. Então lembra lá que eu falei dos 4 pontos, um era a interação humana. sim, Então se eu estou reduzindo a responsabilidade dele na tomada de decisão, eu estou contribuindo para um processo, enfim, melhor. E aí a gente evolui para outras condições, que são condições onde o ideal é você tirar a responsabilidade de tomada de decisão completamente. E isso envolve, por exemplo, processos onde você tem um grau de variantes e variáveis. Então, variáveis de produto. Uma montagem de uma roda, por exemplo. Um carro ele pode ter uma roda de ferro, ele pode ter uma roda de alumínio, de liga leve, uma série de questões. E existem as variantes desse processo. Variantes do processo, o cubo da roda lá na montagem de produção, ele pode vir nessa posição, ele pode ser assim, ele pode vir aqui, ele pode vir assim, ele pode vir de diferentes posições. Em condições como essa, você pode automatizar. E você diminui ou reduz ou elimina, até desculpa, por completo essa tomada de decisão por parte do cliente e garante uma qualidade nesse processo. tá, mas vamos lá. O sistema de visão me garante a qualidade, mas a manufatura continua sendo uma pessoa ou eu tenho uma manufatura já com servoacionamento, com robô, Não, alguma nesse, coisa? nesse caso a gente já está falando já de realocação de headcount. Nunca de Tá. redição, nunca de redução ou retirada. Você Sim, sim, sim. realoca ele para algum lugar, mas são estações autônomas. Então, Tá. hoje existem muitos lugares em que produções, por exemplo, de assentos, banco de carro, grande parte dela é totalmente autônoma. O cara coloca o frame ali no começo e ela sai montada. Sabe o Ah, que eu ouvi hoje também? Eu assistindo um podcast muito bom do Gestão do Amanhã, o Salibão e o Sandro. Eh, eu assistindo eles falando assim: "Pô, a tecnologia ela tá vindo e não tem como voltar, não tem como voltar tecnologia". Só que assim, você falou do headcount, eu lembrei, eu não preciso fazer, automatizar aí uma demissão em massa. Cara, eu posso gerar mais postos de negócio com a própria tecnologia. Eu posso escalar isso, entendeu? E com, né, claro, eu vou ter que treinar as pessoas, tal, mas eu vou precisar de colaboradores muito mais instruídos, sim, ganhando mais, né? Não tendo exposição a risco, né? Então, o que a gente imagina, né? Você falou do headcount, eu pensei assim, pô, às vezes as pessoas pensam,
vai automatizar, vai tornar autônomo, vai ter demissão, né. Não, Mas não necessariamente. não, Não. tem outros postos, pode ser criado, pode porque aquela mão de obra, aquele ativo é valioso, né. Então ele passa por uma reciclagem e eu escalo mais, crio Sim, outros e postos e de e negócio. e é interessante, se você for, mais uma vez, trazer um exemplo de montador e chegar para um líder de produção e perguntar para ele o que ele precisa, ele vai falar que ele precisa de mais Com colaboradores. certeza. Então, se você está conseguindo rebalancear isso de maneira que em operações onde a qualidade ela é muito crítica, você pode transformar em um processo automatizado, você pega aquele operador e você realoca ele para uma operação onde realmente você precisa, de uma atuação manual. E aí, dando sequência a esse ponto, note que a gente foi evoluindo o nível de tecnologia. Aí a gente chega em um nível que nós chamamos que é o nível de fábrica integrada. A fábrica integrada ou linha conectada, enfim, né, significa você ter todos esses sistemas, né, monitorados por softwares que estão fazendo uso dessas informações que estão subindo, e aí são inúmeras. Então, como você falou, se eu vou lá na base, eu sei torque, ângulo, aí eu vou subindo, eu sei que operador que fez, que peça que ele utilizou, uma série de Histórico de dados é informações. muito alto, né. Todas essas informações elas vão subindo e aí você vai relacionando com outros departamentos. E a Atlas ela também tem esse amplo portfólio, esse ecossistema de software, que atende desde a parte de processo, controle de produção de processo, rastreabilidade, qualidade e manutenção, inclusive fazendo uso hoje de inteligência artificial. Mas esse software, ele é conectado com o MES ou ele substitui o MES? Não, ele trabalha em um nível abaixo do MES. Abaixo. Exato. Tá, Enquanto o MES ele está criando a receita do produto, sim, lá embaixo a do gente está. PCP, lá no É isso, PPCP, é ele já isso aí. tá aqui embaixo na manufatura. É isso, e a nossa plataforma, ela é uma plataforma que ela foi desenvolvida exatamente para se comunicar e se conectar, se integrar de uma maneira muito fácil com os MES que hoje, os principais que estão disponíveis no mercado. É super simples isso, não é nada mais Porque complicado como era no passado. porque é legal uma ferramenta assim, porque o MES ele tá num nível tático. E aí você conversa com um cara ali que tá, um outro software, claro, mas que tem uma integração, é via API, é isso? Isso, Tá, via API. exatamente. Mas aí o que acontece? É um cara que tá ali no operacional, é ou não é? É isso. Porque, a gente fala muito, né, da pirâmide, da automação antes, né, que tinha o MES, aí depois tem o SCADA e tudo mais, mas não tinha uma comunicação boa, né, e uma interface legal, e eu acho que a IA e essas ferramentas novas, essas inovações, vão avançar nisso. Então o MES ele, o cara que toma a decisão lá em cima, no estratégico, ele vai ter muito mais controle, à base de dados, dados reais, né, para tomar aquela decisão. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é ou não é? É isso, total. E mais do que isso, o objetivo é que a nossa plataforma de software, ela entre como um complemento, né. Então você tem a Tá. base e quando a gente fala principalmente em MES, as empresas normalmente elas definem um específico e global. É Sim. difícil chegar para o cara e falar: "Você vai substituir". Não, então tudo bem, vamos trabalhar nas outras camadas, que são as camadas onde tem o suporte. Mas olha que legal, você deu o exemplo da pirâmide e eu acabei de descrever uma pirâmide, Sim. onde a base ela é formada por ferramentas, que é o nosso core, aí a gente entra em soluções que são soluções para garantia de uma estação, fazer o trabalho correto, da maneira que precisa ser feito, evoluímos para a parte de automação, subimos para o software e aí fica a pontinha da pirâmide. A Sim. pontinha da pirâmide é exatamente o que nós chamamos de uma fábrica inteligente, um smart factory. Então a Atlas ela trabalha nessas possibilidades. E aí olha que legal. Ah, voltando na parte de sustentabilidade, a grande questão ela exatamente ela está nessas novas tecnologias. Capacidade de você conseguir propor para o seu cliente um equipamento que consuma menos energia, ou muitas vezes você substituir por completo. Tá. Então, aí a gente entra em um tópico que não é a parte de digitalização, é o que nós chamamos de virtualização. Virtualização é a capacidade de você pegar os seus equipamentos que são físicos
e, enfim, propor para ele alguma tecnologia que seja alguma tecnologia digital, virtualizada, etc. Então a Atlas ela tem trabalhado muito forte nessa questão. Tanto que o Smart Integrated Assembly, que é essa pirâmide que eu descrevi, ela diz que a gente suporta os clientes nessa jornada, mas o mais importante, contribuindo com que o cliente ele atinja as suas metas de produtividade, lucratividade e sustentabilidade. E aí tem sido o grande diferencial da Atlas Copco, ITBA, Atlas Copco, que o pessoal no passado chamava de Atlas Copco Ferramentas, etc. Hoje a Atlas Copco, através dessa jornada de evolução tecnológica, ela consegue não só ah, promover, mas como quantificar e apresentar para os seus clientes o impacto na redução de CO2 que ele está tendo durante esse processo de evolução tecnológica. Então, hoje, quando eu chego num cliente, nós chegamos no cliente e ele tem uma operação que ele está fazendo uso de uma ferramenta pneumática e Tá. nós vamos substituir por uma ferramenta eletrônica, eu tenho uma calculadora, nós temos uma calculadora, onde a gente coloca esse D para, e aí eu digo para o cliente o seguinte: cliente, aqui, de fazer essa mudança, você está reduzindo X toneladas por ano em emissão de CO2, você está reduzindo em X%. E por que que isso é importante? Porque redução de CO2 tem sido uma das principais metas de todas as empresas. Sim. E aí a gente já volta, né, em algumas questões, e aí até para ilustrar o porquê. Você hoje foi na ZF, né, um cliente, nosso cliente também, Sim, sim. uma excelente empresa. Se você chegar lá para o gerente de produção e falar assim, a sustentabilidade está na sua carta bônus, ele vai falar, tá. É. Porque realmente está. Porque hoje nós definimos alguns compromissos. Então a Atlas Copco, identificando, né, essa necessidade e essa busca por uma fábrica inteligente, por um ambiente fabril melhor, ela conseguiu unir os dois. Falou: olha, eu vou te ajudar nessa jornada, mas mais do que isso, eu também vou te ajudar na jornada de redução de CO2 e, além de tudo, vou mostrar para você como é que está sendo esses impactos, que não é simples. Se hoje você chegar para um coordenador, um gerente de Chiquio e falar para ele, poxa, como é que você calcula os impactos, né, de CO2 e reporta isso? Ele vai falar, pô, eu gasto muito tempo no domingo, fico lá olhando no quadro de luz, tem algumas coisas, mas eles estão sempre focando em alguns pontos que são pontos que todo mundo foca. Geração de ar comprimido, como você Sim. comentou, que é Eficiência sem energética, né? eficiência energética e ponto. O que nós estamos propondo para o mercado nesse momento eu ilustro da seguinte maneira: imagina você chega numa floresta, aí alguém vai lá e passa o facão. Pô, tirou um monte de árvore, mas ainda tem um montão de capim, de mato. Então, enquanto a Atlas Copco Compressores, por exemplo, está trabalhando nas árvores, nós estamos trabalhando, não diria nem na grama, a gente está trabalhando no mato alto, que também tem um impacto muito grande. Sim. Porque está chegando um momento em que todas as empresas elas estão fazendo essas ações dedicadas à redução de consumo energético, enfim, né? E depois que fez isso, um fica olhando para o outro e falando, tá, e agora? O que que a gente vai fazer? E é aí onde a gente entra. Esse tem sido o nosso grande diferencial. Que bacana, bacana. Ó, gente, olha só que legal, né? A gente está falando aqui de fábricas inteligentes, né? De indústria 4.0. Aí, o Fernando, né? Em específico, a gente está falando de manufatura. Então, a gente tem uma sequência de episódios do Dapcast muito bacana. Por isso que eu falo sempre para vocês: faça a inscrição, ative o sininho, que é muito bom o podcast aqui. O Dapcast é o melhor podcast técnico que tem. Nós começamos lá com o Douglas da Soteica, falando de, né, controle autônomo nas usinas, né, de processo contínuo, automação, tecnologia aplicada, né, indústria 4.0 em processo contínuo. Depois a gente falou com o pessoal da Endres, né? Falamos com o André, depois falamos com o Ibeli, né? Aí, essa semana, nós também, né, fizemos um episódio falando de servomotores. Aí a gente já começou a puxar a tecnologia para manufatura. Falamos com o Edilson da Calatec. E aí agora o Fernando. Então, a gente
esse podcast tem muito conteúdo, seja ele processo contínuo, que é, né, o controle de processo com instrumentação, com escada, com automação e agora IA também, e na manufatura, que é a parte de robô, de visão, né? Para quem trabalha com automação, são sistemas, né? É tudo automação, é tudo tecnologia, só que é distinto. O formato de controle de um processo químico, petroquímico, ele né, é um processo contínuo. Então, você está a todo momento ali, né? Tem um transmissor, tem um controlador, tem, né, uma válvula de controle, mas na manufatura são coisas mais específicas, como você falou. É isso. Das ferramentas, do E, sistema de visão. e com grande impacto. Porque aquela história, sem dúvida nenhuma, e até para ilustrar, se você me permitir, eu dou alguns exemplos, porque Fique à às vezes a vontade, gente fala fique à vontade. né, numa naturalidade e talvez Sim, quem está escutando não porque você tenha. está dentro, né, no processo Exato. e Mas você está imaginando que todos já saibam. é isso, mas como funciona essa questão? Então, vou dar o exemplo ainda da parte de aperto, que é o nosso core. E já vou até aproveitar que na televisão agora tá aparecendo aqui o videozinho. Tem um QR Code, Odário, que eu enviei, vocês gentilmente estão Vai deixando colocar na tela aí. legal, disponível, e é um QR Code para uma página chamada Conte Comigo. Então, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou explicando, poxa, se você achou interessante algum ponto, basta ler o QR Code, ele vai te jogar para uma landing page e lá você coloca, fala, ó, Fernando, pô, assisti o podcast junto com o Dario, achei legal e queria falar um pouquinho mais sobre esse ponto aqui, sobre Bacana. automatização, enfim. Mas voltando e ilustrando, né, para quem ainda não conseguiu visualizar, né, daquilo que a gente está falando. Materializar tudo que a gente... Exato. Todo esse monte de conteúdo, essa bagagem que você trouxe aqui pra gente. É isso. Como é que funciona essa evolução de tecnologia e sustentabilidade, o impacto e sustentabilidade? Quando a gente fala, por exemplo, na área de veículos pesados, caminhão, é comum o cara falar assim, esse caminhão ele utiliza Euro 5, Euro 6, o que a gente está falando ali? A gente está falando de diferentes gerações de motores, Tá. onde um motor ele consome menos que o outro, gera menos CO2 que o outro, basicamente é isso. Tá, mas o consumo de combustível é menor também. Também, aí consumo de combustível, uma série de questões. É só para você entender que a gente está falando que gerações, substituição por gerações mais novas, normalmente tem essa leitura. E a Atlas Copco, ela também tem esse mesmo viés. Então, há alguns anos atrás, nós começamos a trabalhar com o conceito de Ecodesign 2.0. O que significa isso? Significa que toda nova geração de ferramentas ou tecnologias que estão sendo desenvolvidas, elas vão seguir algumas premissas com base em sustentabilidade. Elas precisam consumir menos energia, elas precisam fazer uso de materiais mais nobres. E o que significa materiais mais nobres? Significa que você vai ter uma possibilidade de reciclá-lo mais vezes. As peças que são de uso dessas ferramentas, elas precisam ser comunizadas, porque aí você aumenta, né, o ciclo de vida dela. Essa máquina ela parou de funcionar, tudo bem, eu tiro um monte de peça dela e utilizo na outra. Então, tudo isso é o que a Atlas Copco ela vem fazendo. Então, a questão é exatamente essa. Quando eu vou lá, quando a Atlas Copco vai lá fomentar que é importante para um cliente fazer essa substituição tecnológica, porque aquilo vai propor para ele uma maior produtividade, um melhor controle, é uma ferramenta mais inteligente, ela também está entregando para ele todo esse desenvolvimento de um produto que foi desenvolvido para ter uma redução de CO2. Bacana. E isso a gente está fazendo para tudo. Então, esse é um exemplo da ferramenta. E esse é um exemplo de substituição, mas existem exemplos que vão além. Eu não sei se você conhece o processo de aperto em si, mas as ferramentas eletrônicas no passado... Eu já vi, o que eu vi na linha de montagem assim, já fui Honda, Hyundai, passar na esteira lá no carrinho e o pessoal ali com Boa, é isso. parte pneumática ali apertando. Ou eletrônica Seja banco, também, ou eletrônica também, não sei se já viu? Já, Mas basicamente a gente está falando de uma ferramenta onde ele faz um aperto e ela está conectada por um cabo e um painel controlador. Tá. Beleza. Imagina que as novas tecnologias desenvolvidas pela Atlas,
elas já não precisam mais do controlador. Ou melhor, aquilo que nós tínhamos de um controlador para uma ferramenta, num primeiro momento se transformou em um controlador, em um multicontrolador. Hoje eu conecto uma ferramenta em 20 painéis. Sabe o que isso significa? Que você tem 19 painéis a menos consumindo energia. Sim, sim. Então, Mas via cabo também. não, aí você entra para a tecnologia wireless, Tá. entende? É isso, esses são as questões. Então, óbvio, né? Eu não uso mais cabo, mas Tá. eu estou utilizando uma tecnologia sem fio. Agora, imagina a seguinte situação: eu nem preciso mais desse controlador, porque as nossas ferramentas, por conta desse pensamento do ecodesign 2.0, etc., elas também foram desenvolvidas de maneira que, se você quiser utilizar o controlador integrado, você nem precisa mais do cabo e nem daquele controlador. A ferramenta ela já vem com a Anela o inteligência. controlador. E existe uma terceira possibilidade. Se eu não quiser utilizar nem aquela caixinha preta, que é o controlador, e nem a licença dentro da ferramenta, eu instalo o sistema de controle no servidor. Então eu estou dizendo que hoje, e aí voltando à imagem que a gente está colocando, o ambiente Fabril está cada vez mais clean. Sim. Então, nós estamos falando sobre novas tecnologias, mas também nós estamos falando em redução de hardware. Olha o impacto que tem por conta disso. Se eu estou tirando equipamentos, eu estou reduzindo o meu consumo energético. Quantidade de material. É isso, descarte futuro. Sim. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, também tem isso. Depois de um tempo, eletrônico, né? como é que você joga fora? É. Aí entra muita coisa. Aí você fala assim, mas isso qualquer empresa pode entregar. Os concorrentes da Atlas podem entregar. Eu acho não impossível, mas pouco provável, porque não é tão simples. Para isso, você vai ter que entrar em abordagens muito técnicas. Por exemplo, você vai ter que utilizar materiais mais nobres. Eu não sei, não estou falando sobre os meus concorrentes, Sim, mas sim. eu não sei que tipo de material eles estão utilizando, que tipo né, o que eles estão O imaginando. tempo de desenvolvimento que vocês já estão, É né? isso, Então, é isso. tem todo o know-how construído ao longo do tempo. Não é uma coisa para transformar, né? A era das televisões a gente viu, né? Foi muito rápido, mas foi muito rápido para nós, porque a gente estava vendo assim, saiu plasma, LCD, É tudo muito muito rápido, né? rápido, né? Mas o pessoal já estava em desenvolvimento há muito tempo, né? Muito tempo. E Muito tempo. com a Atlas Copco não é diferente, tá? Nós somos líderes nesse segmento, e o porquê que eu falo isso sem qualquer prepotência? Porque, na verdade, essa liderança, ela traz para você uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos estar na vanguarda da tecnologia. Com certeza. Então, nós precisamos ser reconhecidos pelaquela empresa que desenvolve mais tecnologia. E isso requer muitos investimentos, né? Mas eu expliquei tudo isso para trazer essa relação entre todas as indústrias. A questão não é sobre o quê. Toda empresa ela sabe o que quer. Se você chegar em uma empresa agora, na própria ZF que você foi visitar de manhã e falar o que você quer, ela vai falar assim, pô, eu quero produzir mais com os mesmos recursos, na mesma planta, eu quero produzir um Tendo montão menos de dor de coisa, cabeça. menos dor de cabeça, É. sistemas mais simples. Então, todas as empresas, elas sabem o que quer e é muito próximo. Então a questão está no como, né? Como Sim, é que sim. e a Atlas ela tem entregado dessa maneira? Agora, como ter um controle de qualidade em cima disso, certo? Sim. Eu tenho o aperto, eu tenho que certificar e tudo. Eu estou imaginando as ferramentas que são autônomas, que tem um controlador nela, Uhum. né? Embarcado ali nela, aquela tecnologia embarcada. Ela, de alguma forma, reporta isso para algum sistema. Total, total. Ela gera diferentes dados. Então, como eu falei, né? Quando você vai fazer um aperto entre duas partes, a gente chama de junta, né? Sim, Tem um parafuso, e nesse parafuso, enfim, a engenharia de produto definiu ali inúmeros critérios para dizer para você qual que é o torque que você precisa aplicar. E aí, baseado nessa referência de torque, você sabe se aquela peça ela vai se manter fixa ou não. Tá. Então, as ferramentas elas geram esse tipo de informação. Por serem eletrônicas e transdutorizadas, eu tenho um transdutor para fazer a leitura. Você programa o aperto qual que são os valores de torque que você precisa, e aí entra uma série de questões de controle de qualidade, torque, ângulo, Cada produto ali monitoramento. vai ter, né? Isso, A sua spec, né? e mais do que isso, mas mais do que a spec são os critérios para garantir que realmente aquele torque está validado. Não é tão simples, mas também não é tão complexo. Mas Sim. existe ali um certo critério por trás disso. E essas informações, uma vez que você fez o aperto, seja ele ok ou não ok, ele reporta para um sistema.
seja um sistema terceiro, mas hoje nós já somos referência também nos sistemas que recebem essa informação. Então, nós temos um software de Tem rastreabilidade. uma solução completa, É então. isso. Nós entregamos tudo. Hoje a Atlas Copco, ela tem a capacidade de, no que se diz respeito à manufatura, óbvio, com um viés de aperto e essas tecnologias as demais que a gente O atendeu, nicho que vocês estão aí, né? nós entregamos, né, como é que você vai fazer, como é que você vai controlar, a gente auxilia nesse controle e principalmente na rastreabilidade. Indústria automotiva, você sabe que todo o aperto crítico que é feito, o que é aperto crítico? Aperto do cinto de segurança, por exemplo. Tá. Ali, se falhar, você colocou em risco a vida do usuário. Isso, por lei, precisa ser guardado por 5 ou 10 anos, não me lembro ao certo, tá? Isso no passado era feito em papel. Hoje em dia, nós já temos, né, o TUSNET 8, que faz a guarda dessas informações em um servidor, e você não perde. E aí, você tendo essas informações, você também consegue fazer algumas análises estatísticas. Então, assim, a tecnologia, ela te gera muitas informações e faz com que esse teu processo de qualidade ele seja validado, seja ele manual ou seja ele automático. Sim, sim. Mas bem bacana, cara. São tópicos que a gente nem imaginava que a Atlas Copco, né, dominava o mercado. E é uma solução que, assim, tem muito uso na indústria, como você falou, né? Não só na linha de montagem, mas todo o processo que tenha essa. Quando a gente fala linha de montagem, já é as montadoras, já, tá? Mas tem linha de montagem de diversos equipamentos, diversos Não, de redutores, Bom, vou dar um cara, exemplo tem que é um um monte. exemplo completamente fora do contexto de manufatura industrial, né, dentro de uma linha de produção, mas que precisa de critérios tão complexos quanto sistemas eólicos. Ah, sim. Isso é feito aonde? Num campo aberto. E a Atlas Copco, ela tem um portfólio dedicado para esse Para aperto, esse né, o que é o nicho. high torque, fazendo uso dos mesmos critérios. A ferramenta ela precisa ser inteligente, ela tem que gerar dados, porque esses dados eles serão guardados por um período, E serão como é que transmite validados, esses dados de lá ou fica armazenado nela? Porque ficam tá lá no armazenados meio do nela, campo ficam lá. armazenados nela. Ah, E aí, tá. quando você fica num buffer, e aí, quando você chega num local onde Descarrega. descarrega ela fazendo uso de rede, etc. E olha que legal, né? Você fez uma pergunta, nós tivemos o período de Covid. E Sim. depois veio o problema dos semicondutores com as empresas. Então, era muito comum você chegar nas montadoras e eles tinham feito parte do processo e os carros estavam no pátio. E eles precisavam depois refazer esse processo. Não dá para você voltar com o carro para a linha de produção. Até dá, mas é Sim. muito difícil. Então, a gente tem tecnologia onde você vai lá, mesmo que você não tenha o sinal de rede, você faz o aperto de um sistema completamente inteligente, controlado, um buffer. Quando você volta para a tua área que você tem sinal, ela sobe para o sistema e aí você vai fazendo uso. E como que é a rastreabilidade disso? Por exemplo, tem uma tag, alguma coisa que vai linkar. Eu apertei tal parafuso de tal carro. Boa, essa é uma excelente pergunta, né? E aí fica até o convite, Dario, para você, mas para todos aqueles que estão assistindo, para nos visitar em Barueri. Nós temos um Legal. centro de inovação onde todas essas tecnologias que nós estamos falando, inclusive esse seu exemplo de como é que a gente cria essa rastreabilidade, ela pode ser vista. É muito legal. Então, até Bacana. mais uma vez, vou puxar sardinha lá para Sim. a nossa equipe de marketing, não só de MVI, mas a equipe de GI, todas as outras unidades de linhas de negócio que a gente mantém um Innovation Center bem bacana. Esse ano, acho que foram mais de 270 pessoas nos visitaram. Legal. Então, é bem legal. Mas dá para você fazer de diferentes maneiras. Diferentes maneiras. Você comentou do MES. Então, o MES, ele pode gerar uma identidade, por exemplo, uma receita de bolo. E aí, no caso de um carro, quando ele está entrando na linha de produção, ele recebe uma identificação. Um VIN number, pode ser o número do chassi, seja lá o que for. E aí, para cada estação que você vai passando, via RFID, via QR Code, via leitura de código de barras, de inúmeras maneiras você consegue ir atrelando os processos que estão sendo feitos através desse produto que foi batizado. Tá. Mas essas não são as únicas informações. Então, quando você falou de rastreabilidade, o legal é que hoje a gente chegou num nível onde você consegue ter
o produto, que tem uma identidade, mas aí você entra com a pessoa que fez, você entra com a ferramenta que foi utilizada. E por que tudo isso é importante? Porque lá na frente, no caso de alguma intercorrência ou uma análise que você foi feita, isso facilita muito na tua análise. Você vai saber se aquele operador, qual que é o índice de falha dele, se ele tem errado bastante. Aí você faz o quê? Dá um treinamento. Sim. Você vai saber se aquela ferramenta ela tem um índice de problema, manutenção nela. Então hoje, rastreabilidade já não é mais um chabu, dá para fazer de diferentes maneiras. Bacana, muito bacana. Fernando, a gente está chegando ao final do nosso episódio, então você fez vários convites aqui, peço que reforce esses convites, né? Tem do QR Code, que é o seu contato. Então já passa para o pessoal aí, porque eu tenho certeza que o pessoal vai procurar e você vai falar com muitas pessoas aí que com dúvida sobre essas soluções aí. De antemão, agradeço a sua participação aqui. Para mim, cara, foi uma experiência sem igual, porque é uma tecnologia que eu não imaginava, né? Nem como funciona na prática, tá? Eu passava lá nas linhas de montagem e não imaginava que tinha tanta coisa assim, tanto espaço para a indústria 4.0 a esse ponto, né? E, e a cada vez que vem um convidado aqui, fala de uma solução, fala de uma coisa, é uma coisa que vai compondo, né? Vai montando o quebra-cabeça, assim, e vai ficando mais tangível para mim e para o nosso público aí também. Legal. Dario, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Vou direcionar também o convite, estender o convite para toda a sua audiência. Então, a Atlas Copco e TBA, ela está localizada em Barueri. Lá nós temos um centro de inovação. Então, você da indústria que tem interesse em conhecer um pouquinho das nossas tecnologias, eu represento o departamento automotivo, mas enfim, o departamento de marketing ele é grande, ele é dividido em outras business lines. Nós temos soluções para todo tipo de indústria. Vá nos visitar. Como o Dario comentou, nós deixamos o QR Code. Esse QR Code, ele é a extensão desse papo que nós estamos tendo hoje. Então, puxa, caramba, o Fernando falou de coisas tão legais. Eu tenho um desafio aqui envolvendo sistemas de aperto, sistemas de qualidade de aperto, ou até mesmo manufatura. Acredito que alguma dessas soluções que ele comentou possa me ajudar. Leia o QR Code, Sim. a gente vai ter um prazer enorme em ir lá visitá-lo, entrar em contato, estender essa conversa. E para concluir mais uma vez, tá, Dario? Obrigado pela oportunidade, a abertura, tá? Eu me sinto muito honrado em vir aqui e representar a Atlas Copco, porque na verdade é isso que eu estou fazendo, representando um grande time, uma grande empresa que está aí disposta e focada em atender todos os nossos clientes. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço, nós que agradecemos. Gente, ó, grande player, tá? Da Atlas Copco. Tem muitos conteúdos aqui no canal, então já falo para você, ó, já se inscreva. Se está aqui, não saia desse episódio sem se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Se estiver nos ouvindo, estiver nos ouvindo aí no Spotify, na Amazon ou na Apple ou qualquer plataforma de áudio, tá? Que a gente compartilha também. Está no carro, depois vai lá, digita Dapcast Grupo Dap e faça a sua inscrição que vale a pena, hein? Bom, agradeço e fica o convite aqui, as portas estão abertas aí para o seu time, né, da parte de compressores, né, as outras divisões aí, o convite fica aberto para vocês também. Legal. Obrigado mais uma vez, Dario. Eu que agradeço.